A Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral 106.7 FM. Agora, logo depois da bênção do nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta, estamos inspirados, agradecendo aí ao cônego Marcos Bernardo, o vigário episcopal para a comunicação, por esse privilégio de dividir com os nossos ouvintes o horário para o encontro com a justiça. E o ouvinte é nosso convidado principal para participar desse debate de hoje, através do telefone 3231-3560, também pelo WhatsApp, né? Modernidade, é isso aí, 986-85-2455. Você faz as perguntas e nós passamos para o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito importante para o nosso Estado, para a nossa política, um homem da maior seriedade, deputado estadual pelo PSDB, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um líder da política, um exemplo de honestidade, de hombridade, e um homem que já ocupou todos os cargos no governo do Estado. Foi governador, eventualmente, foi vice-governador, ocupou várias secretarias e hoje nos honra com a representação do povo do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. Então, o período que nós estamos vivendo, esse período conturbado de política, vamos ter um programa eminentemente informativo, esclarecedor, com um dos políticos mais experientes e mais honrados do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Uma alegria, obrigado por o senhor ter aceito participar desse nosso bate-papo aqui com o desembargador Antônio Carlos Esteves e o desembargador João Batista Damasceno, que compõem aqui essa mesa de debate. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradecendo aqui a Rádio Catedral e ficando honrado, né, com a presença de tão ilustres desembargadores. E para a gente conversar um pouco, né, segundo aqui o convite, sobre a grande crise que vive o nosso estado do Rio de Janeiro e, em especial, o nosso país, né? Uma crise que, segundo a minha interpretação, tem 5 vertentes, né? A vertente ética, a vertente moral, a vertente econômica, a financeira e a de gestão. Então temos muito que conversar sobre ela. E vamos começar então conversando já com uma canelada aqui, né? O senhor é engenheiro civil, formado aí pelo Instituto Militar de Engenharia, e nós estamos assistindo, deputado, a derrubada de várias obras públicas importantes, né? Aquela via lá de ciclismo caiu, a onda derrubou. Agora nós estamos tendo notícias de que uma das obras mais importantes, que é o túnel que leva o nome do nosso querido governador Marcelo Alencar, também está dando água. Quer dizer, como pode obras públicas não terem essa supervisão da sua área, que é o senhor como engenheiro civil? Como é que o senhor analisa esses problemas tão graves nas obras públicas do Rio de Janeiro? Infelizmente, nós estamos vendo uma grande derrocada da engenharia brasileira. E eu, particularmente, com muita tristeza, porque a minha vida quase toda eu trabalhei em construção e engenharia. Primeiro que as grandes empresas, né, estão todas sendo investigadas com muitas responsabilidades criminais na Operação Lava Jato. Todas as grandes empresas desse país. Segundo, que os governos, né, eles não se prepararam para os tempos que nós estamos vivendo, construindo equipes técnicas para projetar e fiscalizar essas obras. O engenheiro público hoje perdeu muito a sua função e cada vez são em números menores. Então, vamos pegar esses 2 exemplos. O projeto da ciclovia, que vai ali pela encosta da Avenida Niemeyer, é um projeto muito ruim.
feito por uma empresa, projetada por outra, supervisionada por outra empresa e acessoriamente olhada pelo corpo técnico da prefeitura. Aquela era uma obra que pedia para cair. Se você sai dessa ciclovia e vem para esse imenso túnel, né, que é o túnel Marcelo Alencar, com quase 5 quilômetros de extensão, abaixo do lençol freático, ele está numa profundidade de 40 metros. Né? Uma pressão ali de água muito grande. Né? Aquilo tudo foi projetado, construído pela iniciativa privada, né? Com muita pouca fiscalização dos entes públicos, do corpo técnico de engenheiros que o Estado tem cada vez é menor. Então, a qualidade das obras públicas também tem diminuído muito. Né? E tem diminuído muito também por esse conluio imenso que passou a existir entre as empresas, as grandes construtoras de engenharia e os poderes constituídos. Né? Ora, porque se essas empresas, na corrupção, financiam aqueles que deviam ser, né, os gestores dessas obras, evidentemente a fiscalização tem que ser débil. Tem que ser débil na qualidade e tem que ser débil até nas próprias medições. Então eu acho que isso tudo é que está sendo passado a limpo. Né? Porque a engenharia brasileira fez história no nosso país e no nosso estado. Temos obras de 40, 50 anos. Você mesmo, comigo, né? Quantos jogos nós assistimos no velho Maracanã, né? Que fizeram questão de destruir. Né? O Maracanãzinho com aquela abóbada, né? Calculada pela teoria das cascas, na unha, ainda sem computador, pelo Joaquim Cardoso. Né? Quantas obras marcantes nós tínhamos nesse estado. Maracanã feito na época de Mendes de Moraes, né? Que quase ninguém sabe que já foi prefeito dessa cidade. Né? Então a engenharia marcou época e depois entrou nesse processo de degradação, no meu entendimento, por causa desse conluio, onde a qualidade cai em detrimento do lucro e da propina. Deputado, o senhor foi secretário do prefeito Marcelo Alencar, numa época de muita crise também. Né? A gestão anterior tinha declarado a falência. 1988. 1988. Saturnino Braga. Exatamente. E foi um momento de crise, e ainda assim, né, na sua gestão, muitas obras foram realizadas pelo poder público e diretamente pelo poder público. Eu fui juiz pelo interior, e, né, por mais de 20 anos da minha vida, e os fóruns do interior foram todos construídos por funcionários do Estado. Né? Hoje, quem procura essas plantas hoje, elas estão lá na EMOP. O que mudou, né, dessas gestões anteriores, aquele modelo de implementação dessas obras pelo próprio poder público, e com essa gestão atual, ou esses modelos, né, de gestão da atualidade, em que tudo se privatiza e não existe corpo técnico no âmbito dos próprios entes públicos, nem mesmo para fiscalizar a realização dessas obras. O que mudou nisso aí? Mudou a concepção de gestão. Né? Eu fui, durante muitos anos, engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagens, da Guanabara e depois do Rio de Janeiro com a fusão em 75. Né? Então você tinha equipamento, você tinha usina de asfalto, você tinha operadores de máquinas, você tinha corpo técnico. Então você podia fazer, não uma grande obra, né, mas muitas pequenas obras, por administração direta. Depois veio a concepção de que a máquina pública tinha que ser esvaziada dos funcionários, para não onerar o tamanho da folha. Né? Aí começou-se as terceirizações. Você contrata a obra, você contrata o projeto, você contrata a fiscalização. Quer dizer,
Então, cada vez mais o Estado deixa de cumprir o seu papel de essencialidade, né? Isso os senhores não sentem muito no judiciário, né? Porque o judiciário tem uma função de Estado. Mas nas instituições que não têm função de Estado, que não têm poder de príncipe, né? As máquinas públicas ficaram totalmente esvaziadas e foram entregues todos na mão da iniciativa privada. E aí, evidentemente, a qualidade desaba. Trazendo esse raciocínio para a atualidade, hoje nós temos, ainda temos algumas poucas empresas públicas de qualidade. A Condup é uma delas e a SEDAI é outra. E é justamente a SEDAI que o governo do Estado está negociando para levar a iniciativa privada. Qual a razão de abrir mão da qualidade das empresas públicas? Olha, nos casos específicos da SEDAI, vamos partir da premissa que ela pudesse ser privatizada. Mas qual seria a regra? Primeiro você faz uma modelagem, quer dizer, um estudo para saber como vai se dar essa privatização. Quem vai ficar com a produção da água? Vai entregar a iniciativa privada, o Guandu, a tomada d'água e o tratamento? Depois você tem que ver a distribuição. Vai se fazer uma distribuição e entregar uma empresa imensa na mão de uma única empresa privada ou vai fatiar em diversas áreas? Então, primeiro você faz a modelagem, para depois decidir o que você vai fazer. Aconteceu justo o inverso. O governador Pezão foi a Brasília, se reuniu lá com o ministro Meirelles e decidiram que tinha que privatizar. Então manda um projeto de lei para privatizar. Você quer discutir a modelagem? Não tem. Ora, como você privatiza na crise a única empresa estatal do Rio de Janeiro que dá lucro, que distribui dividendos? Porque se você está tendo prejuízo, é para diminuir o tamanho do prejuízo, mas está dando lucro, distribuindo dividendos. E agora tem um fato novo, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu, há 15 dias, que a SEDAI tem imunidade tributária em relação ao imposto de renda, porque ela é estatal. O Estado tem 99,996% das ações da SEDAI. Então, a SEDAI tem que receber de devolução do imposto de renda, 5 anos para trás, algo como 2 bilhões de reais. E para frente vai ser mais lucrativa porque não vai pagar imposto de renda. Então, só isso já é para rever o conceito, porque é um dado absolutamente novo. Mas, diante de um Estado quebrado, o governador bota isso para aprovar na Assembleia, faz ajustes imensos de levar a gente para o governo e ganha a votação por, salvo erro de memória, foi 41-29. Agora, eu fui daqueles que votei contra. Agora, parece que tem um agravante aí, porque o serviço prestado pela SEDAI é serviço de fornecimento de água e tratamento do esgoto. Mas desde 1997, no Brasil, com a edição de uma lei para tal fim, a água deixou de ser recurso natural e passou a ser recurso econômico. E, portanto, além da prestação do serviço, essas empresas também poderão passar a cobrar pela água, ou seja, uma segunda cobrança. Presta o serviço de levar a água e cobra pela água, que passa a ser bem econômico. A rentabilidade de uma empresa dessa pode aumentar muito mais adotando-se essa lei aprovada e sancionada em 1997. Né? Por isso é que não se podia tomar uma decisão antes da modelagem. O que é modelagem? Primeiro você tem que avaliar quais são os passivos da empresa, né? E depois você tem que avaliar quais são os ativos. O que ela pode ter de ganho, por exemplo, em 20 anos, levando em consideração todos esses fatores que você aqui colocou. Para saber também qual é o preço de venda. Nada disso foi feito. Isso tudo para conseguir um empréstimo de 2,5 bilhões. Porque as ações da SEDAI, na sua integralidade, são, independente de quanto vão valer, são garantidoras desse empréstimo de 2,5 bilhões para botar em dia a folha do funcionalismo, né?
É para pagar 1 mês e meio de folha, porque a folha do funcionalismo é 2 bilhões e 100, considerando todos os poderes. Ora, como eu estava falando outro dia, se quer dar contrapartida para esse empréstimo, dá com contrapartida da devolução depois de renda para a SEDAI. Agora, tem um problema sério aí também, que é essa questão da água como bem essencial, como bem da vida, nos lugares onde as pessoas não têm recursos para pagar um valor cheio, né? Isso a tarifa cheia. Isso a gente conseguiu, pelo menos está sanado, porque a gente conseguiu aprovar uma emenda para garantir nas áreas, nas comunidades carentes, a tarifa que a gente chama tarifa social. Sim, pelo menos isso. Pelo menos isso. Deputado, o senhor, essa semana, ainda protocolou um pedido de impeachment do governador Pezão. Quais as razões desse pedido de impeachment? O pedido de impeachment não é só meu, é da minha bancada, né, de 4 deputados. Né? E tem mais 2 outros pedidos. Nós aguardamos que o Tribunal de Contas decidisse sobre a matéria. Seria aprovar as contas ou não. E o tribunal hoje, os senhores sabem, só tem 4 membros. Né? A presidente, que é titular, e 3 auditores respondendo como conselheiros por decisão liminar do ministro Fux, porque houve uma representação do Janot se isso não ia invalidar os atos do tribunal. E a relatora, que foi a presidente, doutora Mariana, ela foi pela rejeição das contas. E o voto dela, muito bem fundamentado, foi acompanhado pelos outros 3. Então foi 4-0. E ela só se ateve nas questões constitucionais que não estão suspensas pelo tal decreto respaldado por lei que reconhece a calamidade econômica financeira na gestão do Estado. Então, por exemplo, o mínimo para se investir em saúde é 12%. É princípio da Constituição Federal. Se investiu 10,42%. Tinha que se investir mais de 2% em ciência e tecnologia, preceito da Constituição do Estado. Não se chegou a esse patamar. Recursos para investir na saúde que tinham que passar pelo Fundo Estadual de Saúde, não passaram. A mesma coisa aconteceu na educação com o Fundeb. E ela não entrou no mérito, e no meu entendimento eu teria entrado, nos gastos de pessoal. Porque os senhores vão de lembrar que a Lei Camata, ela inscreveu lá, nas disposições transitórias da Constituição Federal, que o mínimo, o máximo que se pode gastar em despesas de pessoal é 60%, que será regulamentado por lei complementar. Então, os 60% de gasto total de pessoal, no meu entendimento, e de outros juristas, é um preceito constitucional. E o Estado gastou 72%. E aí, os limites de gastos dos poderes é que são definidos na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, os 6% do Judiciário e os 49% do Executivo. Mas isto ela não considerou, achou que isto era um princípio da LRF. Então teria mais essa questão. E também não considerou que você só pode tomar de empréstimo 2 vezes a receita corrente líquida. Receita corrente líquida de 2016 foi 46,2 bilhões. Então o dobro disso, né, dá 92. O Estado já está devendo 108 bilhões. Então, por onde você vai, o Estado estourou todos os índices. Então, está caracterizado o crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade é que dá o respaldo técnico para você pedir o impeachment do cargo. O crime tem que ser cometido no exercício do cargo. Peço o deputado. Está bem claro. No artigo 146 da Constituição do Estado é bem claro isso. Tanto do governador quanto do vice, porque o vice substitui o governador por um período. O que é surpreendente, porque tanto o vice quanto o próprio governador eram pessoas
de quem se esperava mais em matéria de gestão. Agora, por que não usaram os princípios, a técnica, a estratégia de gestão? Isso, como é que nós podemos, ouvinte, tinha tudo à mão e não fez. Mas começou errado, desembargador, em 2014. Segundo semestre de 2014, começou uma grande crise na área do petróleo e essa crise se estendeu à área econômica do nosso país. Ora, em 2013 e 2014, o governo foi a mercado e não parou de tomar empréstimo, principalmente no Rio Previdência. Tomou 6 bilhões e 100. E uma parcela significativa desses empréstimos foi dando como garantia as futuras receitas de royalties de participação especial. Quando o barril estava a $100. O barril desabou em 2015 para 42, aí você tem que pagar a conta. Então, o Rio Previdência tomou no mercado 6 bilhões e 100 e hoje deve 13 bilhões. Vamos fazer um pequeno intervalo. Nosso convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que está falando sobre essa crise que incomoda toda a população do Rio de Janeiro. E os ouvintes estão participando através do telefone 3231-3560 e o WhatsApp 986852455. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida.